Meu amigo, minha amiga, que rodada movimentada no futebol brasileiro. O Flamengo venceu no sábado e, com a derrota do Cruzeiro para o Santos no domingo, assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Mengão tem 40 pontos seguidos, pelo Cruzeiro com 37 e pelo Palmeiras com 36. E sobre esse jogo do Palmeiras contra o Ceará, olha, foi daqueles que a gente assiste e fica se perguntando até onde vai a sorte ou a ajuda de certos times. A partida terminou em 2-1 para o Palmeiras, mas a maneira como isso aconteceu gerou muita discussão. Primeiro, aquele pênalti, marcado que sinceramente exigiu boa vontade para ser assinalado. Depois, o gol de empate do Ceará anulado pelo VAR, alegando impedimento, uma decisão no mínimo questionável. É curioso notar como quando o lance é a favor, o discurso é quando é contra Ailton Muda e o barulho é grande. Se fosse o Flamengo beneficiado dessa forma, tenho certeza que o assunto dominaria os programas esportivos a semana inteira. Mas, voltando para a tabela, além desse tropeço do Cruzeiro, tivemos vitórias importantes que mexeram nas posições. O Bahia aparece em quarto com 30 pontos, seguido pelo Botafogo com 29 e o Mirassol, que vem surpreendendo, com 28. O São Paulo tem a mesma pontuação e ocupa a 7ª posição. Bragantino vem logo atrás com 27. Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional estão embolados com 24 pontos, cada seguidos, de perto pelo Ceará e pelo Corinthians, que ainda tem um jogo a menos. Santos, Grêmio e Vitória brigam para se afastar do ZT4, enquanto Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport tentam encontrar forças para reagir. E aqui vale destacar: o Sport, que estava afundado na lanterna, conseguiu sua primeira vitória no campeonato, derrotando o Grêmio na Arena. Uma vitória que mexe mais com o ânimo do que com a tabela, mas já é um começo. Agora, falando de mercado, da bola, a novela Carlos Miguel chegou ao fim, mas não com final feliz para o Flamengo. Quem fechou com o goleiro foi o Palmeiras, pagando cerca de 4 milhões de euros para repatriar o jogador que começou no Corinthians e estava atuando na Inglaterra. Com isso, o Flamengo segue em busca de uma alternativa para reforçar a posição. E é aqui que entra um nome de peso: Bento, goleiro da seleção brasileira, atualmente no Al Nassr Time, comandado por Jorge Jesus. A situação é interessante porque o Flamengo, por já ter 9 estrangeiros no elenco, não pode inscrever mais jogadores de fora para competições nacionais. Isso significa que um goleiro brasileiro como Bento cairia como uma luva, ainda mais pela qualidade e experiência que ele tem. O cenário é o seguinte: Bento perdeu a titularidade no time saudita e Jorge Jesus está reorganizando seu elenco. As chances reais do Al Nassr ir atrás de outro goleiro? Caso isso aconteça, Bento poderia ficar disponível no mercado e aí seria a grande oportunidade para o Flamengo agir. Isso é ainda mais importante porque Matheus Cunha, atual, reserva imediato. De Rossi já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e deixará o clube no fim da temporada. O jovem Diogo Alves, vindo da base, ainda não está pronto para assumir grandes responsabilidades. Ou seja, se acontecer alguma coisa com Rossi, a reposição seria complicada. Por isso, a chance de trazer Bento é vista como uma solução estratégica, não só para manter o nível técnico, mas para evitar sustos em momentos decisivos. E falando em decisões, o foco do Flamengo agora se volta totalmente para a Libertadores. Na quarta-feira, o Maracanã vai receber o primeiro jogo das oitavas de final contra o Internacional. É aquele tipo de confronto em que fazer um bom placar em casa pode decidir a classificação. O técnico Felipe Luiz já tem um problema para resolver: Arrascaeta está fora. No último jogo, o uruguaio foi um dos destaques comandando as ações no meio-campo e sua ausência pesa muito. Felipe Luiz terá que decidir se mantém Jorginho na função ou se altera na estrutura, talvez usando Saul ou até testando uma estreia de Jorge Carrascal para dar mais criatividade ao setor. A reapresentação do elenco acontece hoje pela manhã. Com treinos também programados para amanhã, a expectativa é pela volta de jogadores importantes como Danilo e De La Cruz, que podem ser peças fundamentais para o duelo. É jogo grande de Libertadores com casa cheia e clima de decisão. O Flamengo precisa entrar com intensidade, buscar gols desde o início e aproveitar o fator casa para sair com vantagem. A torcida, como sempre, vai fazer sua parte, transformando o Maracanã em um caldeirão.
E no meio desse clima de liderança no Brasileirão, disputa na Libertadores e movimentações no mercado, fica claro que o momento é de atenção total. Qualquer deslize pode custar caro. É hora de pensar grande, agir rápido e não perder as oportunidades que aparecem como a possível contratação de Bento. Porque um elenco de alto nível não se constrói apenas com craques no ataque, mas também com segurança lá atrás, onde muitas vezes se ganha um campeonato. O Flamengo está na frente, mas sabe que para continuar assim, precisa seguir reforçando seu time e ajustando cada detalhe. E isso, meu amigo, é o que separa quem só participa de quem realmente levanta a taça. Se tem uma coisa que a gente aprendeu acompanhando o Flamengo nos últimos anos, é que esse clube não pode se dar ao luxo de relaxar em nenhum momento. E agora, liderando o Campeonato Brasileiro e com um mata-mata decisivo pela frente na Libertadores, essa verdade fica ainda mais evidente. A vitória no sábado deu moral, o tropeço do Cruzeiro ajudou, mas isso não significa que a caminhada está garantida. O futebol é traiçoeiro e um deslize pode mudar todo o cenário em questão de rodadas. Por isso, cada treino, cada ajuste tático, cada conversa no vestiário se torna fundamental para manter a engrenagem girando no ritmo certo. O jogo contra o Internacional nesta quarta-feira tem um peso especial. Libertadores é diferente, o clima é diferente, a pressão é diferente. Não basta jogar bem, é preciso jogar com inteligência, controlar os nervos e entender que cada detalhe conta. Uma bola mal dominada, uma marcação frouxa, um passe errado no meio-campo. Tudo isso pode se transformar em gol adversário e complicar uma classificação que parecia encaminhada. Felipe Luiz, apesar de ser um treinador ainda em início de carreira, já mostrou que tem leitura de jogo e coragem para mudar o time quando necessário. Agora vai precisar colocar essa visão à prova para compensar a ausência do Arrascaeta e manter a intensidade do time. Rossi segue sendo peça-chave. O goleiro tem transmitido segurança e mostrado que, além de bons reflexos, sabe se posicionar e orientar a defesa. E é justamente por isso que a discussão sobre a contratação de Bento ganha ainda mais relevância. No futebol de alto nível, não se pode contar apenas com a sorte para manter um titular saudável durante toda a temporada. A lesão de um jogador-chave pode mudar tudo e ter um substituto à altura faz toda a diferença. Bento não é apenas um bom goleiro, é um jogador que já mostrou maturidade para suportar pressão, além de ter experiência com a camisa da seleção brasileira. É o tipo de reforço que chega para resolver, não para compor elenco. Do outro lado, no Brasileirão, a tabela mostra um equilíbrio interessante nas primeiras posições, mas também revela uma disputa acirrada para fugir da zona de rebaixamento. Isso significa que a cada rodada, o Flamengo vai enfrentar adversários com objetivos muito claros, seja para brigar pela liderança, seja para escapar do Z4. E jogos assim exigem ainda mais atenção. Basta lembrar o que aconteceu com outros times que, por excesso de confiança, acabaram tropeçando em partidas que pareciam controladas. É aí que entra a importância de um elenco forte e concentrado, capaz de se adaptar a diferentes estilos de jogo. Enquanto isso, a torcida vive uma mistura de ansiedade e confiança. O Maracanã vai estar lotado e todo mundo sabe o quanto essa atmosfera influencia o rendimento do time. É aquela energia que empurra o jogador a dar um pique extra, a disputar uma bola perdida, a se jogar de carrinho para salvar uma jogada. Mas como sempre, junto com a festa, vem também a cobrança. E o Flamengo é um clube que vive dessa relação intensa com seus torcedores. Quando a equipe corresponde à sintonia, é perfeita. Quando decepciona, a pressão é imediata. No campo, a expectativa é ver como Felipe Luiz vai montar o meio-campo sem Arrascaeta. Jorginho pode dar mais força física e chegada na área, mas não tem a mesma visão de jogo nem o passe refinado do uruguaio. Saúl é mais marcador, mais combativo, mas pode limitar a criatividade. Carrascal, por outro lado, é um nome que desperta curiosidade. Tem habilidade, é rápido no drible e pode quebrar linhas, mas precisa mostrar consistência para assumir uma responsabilidade tão grande logo de cara. Qualquer que seja a escolha, vai influenciar diretamente no estilo de jogo do Flamengo para esse duelo. E não podemos esquecer que, além das questões táticas, o aspecto mental é crucial. Libertadores é um torneio que testa a cabeça dos jogadores.
Provocações, pressão da torcida adversária, arbitragem polêmica. Tudo isso faz parte do pacote. O time precisa estar preparado para lidar com situações adversas sem perder o foco. É nessa hora que a experiência de jogadores mais rodados faz a diferença, ajudando a acalmar o grupo e manter a concentração no objetivo principal, vencer. E construir uma vantagem confortável para o jogo de volta. Enquanto isso, nos bastidores, o departamento de futebol segue trabalhando para manter o elenco competitivo. A possível vinda de Bento, a saída já confirmada de Matheus Cunha no fim da temporada, a recuperação física de atletas lesionados. Tudo isso é monitorado de perto. E vale lembrar, um clube que quer disputar títulos precisa pensar sempre à frente. Não dá para esperar a janela de transferências abrir para começar a correr atrás de soluções. As conversas e negociações precisam acontecer com antecedência para que, quando surgir a oportunidade, o Flamengo esteja pronto para agir. A rotina no Ninho do Urubu nestes dias pré-Libertadores é intensa. Treinos fechados, ajustes de posicionamento. Bolas paradas sendo ensaiadas à exaustão. Felipe Luiz sabe que em mata-mata, uma jogada ensaiada pode ser a diferença entre a classificação e a eliminação. E é justamente essa atenção aos detalhes que pode dar ao Flamengo a vantagem necessária. É marcar bem, sair rápido no contra-ataque, aproveitar a bola parada, saber a hora de cadenciar o jogo e a hora de acelerar. Por mais que o momento seja de confiança, ninguém dentro do elenco pode se acomodar. A liderança no Brasileirão é um retrato do trabalho bem feito até agora, mas não garante nada. O Cruzeiro segue na cola, o Palmeiras é um time acostumado a arrancar na reta final e outros clubes ainda podem surpreender. A disputa é longa e a margem de erro é pequena. No fim das contas, o que o Flamengo precisa agora é equilíbrio, manter a pegada no campeonato nacional, aproveitar o bom momento para consolidar a liderança e, ao mesmo tempo, mergulhar de cabeça na Libertadores, encarando cada jogo como uma decisão. A temporada está em um ponto crucial e é nesses momentos que se separam os times que fazem história dos que apenas passam pelo calendário. O Flamengo tem elenco, tem torcida, tem estrutura, falta transformar tudo isso em títulos. E isso começa com foco total no próximo jogo, intensidade em cada treino e a coragem de fazer as mudanças necessárias para manter o time no topo. Porque no final é isso que vai definir se 2025 será lembrado como mais um ano bom ou como um ano histórico para o Mengão. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um rumor inesperado tem tomado conta do universo rubro-negro, sacudindo os bastidores do Flamengo com uma polêmica que já ganhou destaque nas rodas de conversa entre torcedores e analistas esportivos. Surgiu a informação, ainda não confirmada, oficialmente, de que o clube teria uma lista de dispensas que incluiria nomes de peso, como Bruno Henrique, Pedro Guilherme e Georgian de Arrascaeta. O vazamento, atribuído a uma fonte interna que teria acesso aos planos da diretoria, gerou um verdadeiro burburinho, especialmente pelo impacto que esses jogadores representam para a equipe. Bruno Henrique, protagonista em diversas conquistas recentes do Flamengo, é visto por muitos como peça fundamental, enquanto Pedro Guilherme e Arrascaeta têm papel importante na engrenagem tática e na qualidade técnica do time. A notícia, embora ainda não confirmada, levantou questões sobre os rumos que a diretoria pretende tomar para a próxima temporada. Possivelmente buscando renovação, ajustes financeiros ou até mesmo a abertura de espaço para novos talentos. No elenco, o rumor vem ganhando força nas redes sociais, com torcedores divididos entre incredulidade e preocupação, enquanto a imprensa esportiva tenta apurar a veracidade das informações. O Flamengo, que vive um momento de transição, pode estar prestes a enfrentar uma reformulação que promete mexer com a estrutura do time. Caso essas dispensas se concretizem, o impacto da possível saída desses jogadores tem sido alvo de muita especulação e ansiedade entre os fãs do Flamengo, pois o trio é considerado parte do DNA vitorioso do clube nos últimos anos.
Bruno Henrique, com sua velocidade e faro de gol, é uma figura indispensável no esquema ofensivo, enquanto Pedro Guilherme, mesmo com altos e baixos, é visto como uma aposta de potencial a ser explorado. Georgian de Arrascaeta, por sua vez, é uma joia técnica reconhecida pela qualidade nos passes e visão de jogo, que tem sido peça-chave na construção das jogadas do Flamengo. A possível dispensa destes atletas abre um leque de possibilidades sobre a estratégia que o Flamengo pretende adotar, como a busca por novos nomes no mercado, a necessidade de reduzir a folha salarial ou ainda uma mudança de filosofia de jogo. A especulação de que o clube estaria disposto a abrir mão desses jogadores tem gerado um debate intenso entre especialistas, que se dividem entre apoiar uma reformulação necessária para manter o clube competitivo e temer que essas perdas possam enfraquecer o time de forma significativa. Ainda não há declarações oficiais, o que só aumenta a ansiedade dos torcedores e alimenta as conjecturas sobre o futuro do Flamengo. Além das questões técnicas, a notícia do vazamento da lista de dispensas acende um sinal de alerta sobre a gestão do Flamengo e a forma como decisões importantes estão sendo conduzidas. O fato de essas informações terem sido divulgadas extraoficialmente pode indicar problemas internos relacionados à comunicação e à transparência da diretoria, gerando uma crise de confiança dentro e fora do clube. A especulação sobre a saída de jogadores como Bruno Henrique, Pedro Guilherme e Arrascaeta também provoca questionamentos sobre o planejamento financeiro e a sustentabilidade do time, principalmente em um cenário onde a pressão por resultados e a necessidade de equilíbrio nas contas andam lado a lado. Os torcedores, acostumados a ver o Flamengo como uma potência, não escondem o receio de que a dispensa desses atletas represente uma perda de identidade e competitividade. Paralelamente, cresce a curiosidade sobre quais seriam as estratégias do clube para suprir essas possíveis saídas, com rumores de negociações por reforços que possam preencher os espaços deixados por esses jogadores, além de apostas nas categorias de base. O burburinho está apenas começando e promete reverberar nos próximos dias, enquanto o Flamengo ainda mantém silêncio sobre o assunto. No meio dessa tempestade de informações, surgem ainda outras especulações envolvendo o futuro desses atletas e o interesse de clubes nacionais e internacionais que estariam atentos a essa movimentação no Flamengo. A possibilidade de Bruno Henrique, Pedro Guilherme e Georgian de Arrascaeta deixarem o clube abre espaço para que outras equipes possam tentar a contratação desses jogadores, aproveitando o momento de incerteza para reforçar seus elencos. Esse cenário gera uma cadeia de rumores que movimenta o mercado da bola, despertando interesse e especulações sobre os valores envolvidos, o impacto dessas transferências e o que isso significaria para o Flamengo em termos de competitividade. Além disso, não faltam análises sobre o momento individual dos jogadores, seus rendimentos recentes, condição física e motivação, fatores que podem influenciar a decisão final da diretoria. Enquanto isso, os torcedores permanecem em um misto de esperança e apreensão, torcendo para que, independentemente do desfecho, o clube consiga manter sua força e competitividade. As próximas semanas prometem ser decisivas para o Flamengo, com possíveis definições que podem alterar o panorama do futebol nacional e despertar ainda mais o interesse da mídia e dos apaixonados pelo esporte. Esse possível cenário de mudanças no Flamengo, com a suposta lista de dispensas envolvendo Bruno Henrique, Pedro Guilherme e Georgian de Arrascaeta, coloca o clube em uma encruzilhada entre manter a base atual ou apostar em uma reformulação profunda. O silêncio oficial em meio ao vazamento gera especulações sobre o real planejamento do Flamengo para o futuro, deixando em aberto se a diretoria está buscando um caminho que equilibre a manutenção da qualidade técnica com ajustes financeiros indispensáveis. Além disso, essa polêmica levanta uma série de questionamentos sobre o ambiente interno do clube, a relação entre jogadores e diretoria e a estratégia para retomar ou manter o protagonismo em competições nacionais e internacionais. Seja qual for o desfecho,
O rumor já provocou um movimento significativo na opinião pública, dividindo torcedores e especialistas entre os que acreditam na necessidade de mudanças e os que defendem a manutenção do grupo atual. No fim, o Flamengo parece estar diante de uma encruzilhada que pode definir sua trajetória nos próximos anos, e o barulho provocado por essa possível lista de dispensas é só o começo de um debate que deve marcar a próxima fase do futebol. Carioca e brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!